Nós vamos fazer a nossa oração e depois eu passo a palavra para nossa querida, nossa amada Débora. Vamos lá? Vamos respirar fundo, relaxar, deixar que essa luz maravilhosa dessa casa abençoada invada os nossos corações, sentindo a energia positiva de amor fraterno que circula por todo esse lar, né, de amor que é essa casa espírita. Quem ama nada exige, perdoa sem traçar condições, sabe sacrificar-se pela felicidade alheia, renuncia com alegria ao que mais deseja, não espera reconhecimento, serve sem cansaço, apaga-se para que os outros brilhem, silenciem as aflições, ocultando as próprias lágrimas, retribui o mal com o bem, é sempre o mesmo em qualquer situação. Vive para ser útil aos seus semelhantes. Agradece a cruz que leva sobre os ombros. Fala esclarecendo e ouve compreendendo. Crê na verdade e procura ser justo. Quem ama, qual samaritano anônimo da parábola do Mestre, levanta os caídos da estrada, balsamiza-lhes as chagas, abraça fraternalmente e segue adiante. Obrigado, Mestre Jesus, por nos ensinar o amor. E é com esse amor de Jesus, com o coração repleto dessa luz maravilhosa, nós vamos iniciar a nossa reunião de hoje. E eu chamo, por favor, a nossa amada Débora para iniciar. Boa noite. Estão me ouvindo bem? Boa noite a todos. É com muita alegria que estamos aqui de volta para fazer mais uma palestra de muito aprendizado. Espero que todos nós, depois dessa oração linda, estejamos bem concentrados para o que a gente vai ter agora de conteúdo. E para que isso internalize nossos corações de verdade, para que não seja só palavras ditas, mas aprendizado. Vamos lá. Então, hoje, a gente vai continuar o tema que a gente começou na semana passada, que o seu Ademar começou a falar para nós, sobre o perdão, que é o 70 vezes 7. Queria começar falando com vocês, a primeira parte, o que é perdoar? Então, antes da gente começar a entrar no perdão propriamente dito, eu acho que a gente tem que ter o entendimento do que é o perdoar. Então, perdoar, muitas vezes você vê as pessoas falando, perdoar é você esquecer o que aconteceu, né? E deixar para trás isso. Então, vamos lá, tem como a gente esquecer? Então, uma das coisas que talvez seja mais fácil da gente entender, quando você vê algo, tem como você deixar de ter visto? Tem como você desver ou desouvir? Não tem como, gente. Então, perdoar é a mesma lógica. Não tem como você achar que vai esquecer aquilo. Não é dessa forma que a gente tem que ter esse entendimento do perdão. O que é perdoar? É a gente aprender a lidar, deixar de gastar tempo e energia com aquelas pessoas ou fatos que aconteceram, que não vale a pena. A gente vai seguindo em frente e deixa para trás aquele peso que não é nosso. Isso é perdoar. É a possibilidade da gente deixar de reviver os traumas e dores. Quando a gente deixa de reviver aquela situação, a gente também deixa de reativar o quê? Aquelas sensações e sentimentos que aconteceram. Chico Xavier, ele falou uma frase que eu achei muito interessante, coloquei aqui para vocês, que no ponto de vista dele, ele diz que no meu ponto de vista,
a virtude mais difícil de ser posta em prática é a do perdão. Perdoar exige o quê? Um esforço de autossuperação muito grande. Então, o que a gente conclui? É fácil perdoar? Não. Não é fácil perdoar, mas é possível? É. Mas o que exige de nós? Autoconhecimento e maturidade. Então, na palestra passada, o senhor Ademar falou bastante da parte do evangelho em si, do perdoar. Então, eu vou focar um pouco mais na parte filosófica e científica, mas vou falar um pouquinho também para vocês do evangelho, tudo bem? Primeira coisa, por que todo mundo fala do perdão? Quantas vezes vocês já ouviram falar sobre a importância do perdoar? A vida inteira a gente ouve, desde criança. Desde que a gente é educado, fala, você tem que se desculpar, você tem que perdoar o que aconteceu. Por que é tão importante isso? Por que todo mundo fala tanto do perdão? Opa, perdão, errei. Por que é tão importante? Chico Xavier, de novo, nos alerta da importância dada a esse ensinamento pelo próprio Jesus Cristo. Se vocês começarem a procurar temas sobre o perdão, na internet, faz uma busca, vocês vão encontrar vastos temas, textos em si que falam sobre o perdão. E mesmo na Bíblia, eu coloquei alguns trechos aqui que a gente encontra na Bíblia que fala sobre o perdão. Então, só aqui tem 14 passagens na Bíblia que falam sobre o perdão. Eu acho que Jesus realmente queria passar para nós esse ensinamento. E o que corrobora mais isso? Que além de você ter na Bíblia todas essas referências sobre o perdão, se a gente parar para pensar, no último momento em que Cristo estava lá na cruz, o que ele fez? Eu fico imaginando assim, se eu fosse dar uma última lição para todos que estavam na minha frente, eu deveria concentrar minhas forças em algo que valesse muito a pena e que fosse um ensinamento muito importante. E o que ele fez para nós? Novamente ele falou do perdão. Então, na cruz, ele deu a sua derradeira lição para a humanidade sobre o perdão. Então, como que ficou gravado na nossa cabeça? Esse ensinamento ficou gravado a fogo na nossa consciência, porque ele queria que isso fosse muito importante. Tá? Então, por tudo que a gente vê sobre o perdão, eu queria chamar a atenção para vocês que, em vez da gente banalizar esse tema, que a gente começasse a prestar um pouco mais de atenção nesse ensinamento, que vocês vão ver o que muito nos traz de conteúdo. Eu estou fazendo errado de novo. Então, vamos falar um pouco do perdão segundo a filosofia. Lembra que o Espiritismo ele tem a base de filosofia, a espiritualidade, do Evangelho em si, e a ciência. Tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre a parte filosófica. Para falar da filosofia, a gente começa com quem? Com Sócrates. Sócrates é muito citado, foi um filósofo extremamente importante para nós. E olha o que ele dizia, que somos cada vez melhores à medida que a gente olha para dentro de nós mesmos. Então, a verdadeira descoberta está onde? Na nossa mente e não fora dela. E ele tem uma frase muito conhecida que é: conhece-te a ti mesmo. Então, é onde nasceu e resume o que a gente fala bastante hoje em dia, e vocês devem ter visto cada vez mais esse tema do autoconhecimento. Então, quem acha que esse tema começou de agora para frente, que a gente começou a falar sobre se conhecer melhor, está enganado. Isso veio desde a época de Sócrates e tem bastante tempo que ele teve por aqui. Mas veja quão importante foi o que ele trouxe para nós de conhecimento. Por quê? Porque ele diz o seguinte: se eu me conheço, eu não vou me deixar influenciar por aqueles que acham que me conhecem. Então, peraí. Ele está dizendo o seguinte: se alguém chega para você e fala, nossa, você é uma pessoa arrogante, você já vai se ofender. Você é arrogante? Você se conhece? Você se vê assim? Então não se ofenda. Se você não é o que está sendo dito para você, parece simples, né? Simplesmente você não vai se ofender com aquilo que ele disse, porque é uma forma do outro pensar de você. E ele te conhece o suficiente para isso? Geralmente não, né? Quando a gente tem esse tipo
de acusações, normalmente a pessoa não nos conhece tão bem assim, mas a gente se chateia, a gente se ofende. Então, daqui começou a surgir o que a gente chama de inofendibilidade. Vamos falar um pouquinho mais para frente. Continuando, a gente já falou do Sócrates, então vamos trazer um pouquinho do conhecimento do Gandhi, que foi outro grande filósofo maravilhoso que a gente teve de exemplo aqui na Terra. São espíritos realmente bem evoluídos, né? Então, o que o Gandhi diz? Que quando você tem alguma ofensa, aquela ofensa atinge quem? O seu ego. Atinge você aqui, quem você é hoje, mas não atinge o seu espírito. Então, uma coisa é ofensa atingindo o seu ego. A outra é quem você é, um espírito imortal. É assim que a gente acredita, não é? Então, vamos lá. Qual que é a conclusão dele? Quanto mais ego nós somos, quanto menos a gente entende que é espírito imortal, em evolução, mais ofendido a gente se sente. E dessa forma que você se sente ofendido, ela é proporcional a quem está te agredindo. Porque se você está acreditando tanto no que está sendo dito e feito com você para agressão, é porque realmente você é mais ego e menos espírito, você acredita menos nisso. Então, qual é o raciocínio que ele faz? Que quando você atinge essa consciência desse eu espiritual, que você é espírito, você passa, então, ultrapassa essa parte do ego. E daí, nesse momento que você entende que é um espírito e não tem essa parte do ego, você não tem mais ofensa. Por quê? Você vai estar muito além da vingança e do perdão. Então, ele entendia na vida dele que, por tudo isso, ele não precisava nem se vingar, nem perdoar ninguém, porque ele nunca se sentiu ofendido. De novo, vamos lembrar, é fácil a gente colocar isso em prática? Não. Mas é uma forma muito interessante da gente começar a pensar. Né? Então, vamos lá. A gente precisa entender que eu só vou me ofender se eu não entender que eu sou mais do que o ego que eu tenho hoje. Então, ele acabou desenvolvendo o que chama do conceito da inofendibilidade, que é a capacidade de não se ofender. E ele tem uma frase que eu acho extremamente importante para nós, para a gente entender que mesmo ele, um espírito evoluído, a conclusão que ele faz. Não fazer mal ao malfeitor ou a quem te ofende é difícil. Mas é possível mesmo, mas é difícil. Não dizer mal dele é dificílimo. Então a gente até pensa assim, não, alguém me fez mal, mas eu não vou fazer mal para ele. A gente entende até que é mais possível. Não falar mal dele é mais difícil. Porque normalmente você fica chateado e vai sair falando mal dele. Você viu o que ele fez? Você viu o que o outro fez? O que o outro me falou? Né? Então a gente acaba falando mal. Agora, nem sequer pensar mal daquele que te ofendeu, malfeitor, não querer mal, e ainda, além de não querer mal, você querer bem a ele, aí é um desafio do mais alto heroísmo espiritual que possa imaginar. Então, esse é o desafio que a gente tem na nossa frente em relação ao aprendizado do perdão. Não é fácil, mas é possível, é. Continuando a parte filosófica, eu queria ler para vocês um conto budista. Então, Buda estava um dia com os seus discípulos em volta dele. E um homem chegou, do nada, na frente dele, se aproximou dele sem dizer uma palavra e cuspiu no rosto do Buda. Não fez nada, simplesmente chegou e cuspiu. Os discípulos que estavam ali em volta ficaram muito bravos com o homem. E um dos discípulos que estava mais próximo de Buda, chamava Ananda, ele já perguntou para o Buda, me dê permissão para eu dar a este homem o que ele merece. E o Buda enxugou calmamente o cuspe que ele tinha recebido e respondeu então para o seu discípulo, não, eu vou falar com ele. E daí, Buda juntou suas mãos em sinal de reverência e disse ao homem, obrigada. Com seu gesto, você permitiu que eu visse que a raiva me abandonou. Estou extremamente agradecido. Seu gesto também mostrou que Ananda, que é o meu discípulo, e os outros discípulos ainda estão assaltados pela raiva. Obrigado.
somos muito gratos. Obviamente, o homem que tinha feito isso com ele não acreditou no que ele estava ouvindo. E ele ficou angustiado com aquilo que ele ouviu e até comovido. Ele não conseguia explicar o que ele estava sentindo. Ele foi acometido por um tremor no corpo todo e durante a noite ele chegou a molhar os lençóis de onde dormiu de tanta angústia. Em sua vida ele nunca tinha conhecido um homem com um carisma tão forte. O Buda conseguiu modificar os seus pensamentos e todo o seu modo de viver e agir com essa atitude. Na manhã seguinte, esse homem voltou ao Buda e jogou-se aos seus pés. Então, o Buda, olhando para o seu discípulo Ananda, falou: você viu? Esse homem voltou para me dizer algo. Esse gesto de tocar os meus pés é a maneira dele me dizer algo que ele não poderia falar com palavras. E o homem olhou para o Buda e disse: perdoe-me pelo que fiz com você ontem. O mestre respondeu que não havia nada para perdoá-lo e explicou. Como o fluxo do Ganges, que é o rio, como o fluxo de um rio faz com que suas águas nunca sejam as mesmas, então nenhum homem é o mesmo de antes. Eu não sou a mesma pessoa com a qual você esteve ontem. E nem mesmo aquele que me cuspiu está agora aqui. Não vejo ninguém tão bravo quanto a ele. Agora, você não é mais o mesmo homem de ontem. Você não está fazendo nada comigo. Então, não há nada que eu possa te perdoar. As duas pessoas, o homem que cuspiu e o homem que recebeu o cuspe, já não estão mais aqui. Então, agora vamos falar de outra coisa. Então, você vê a forma e o entendimento do Buda trazendo esse ensinamento. Que além dele não se ofender, ele mostrou gratidão. Porque este homem que cuspiu nele conseguiu mostrar a ele que ele já não tinha mais esse sentimento de raiva, mas também conseguiu mostrar o que ele precisava ensinar para os discípulos dele, que ainda não tinham aprendido. Então, o que nos traz de conclusão? Que a gente está acostumado a fazer o quê? Agir com impulso. Então, todas as vezes que alguém machuca a gente já quer se defender e a gente contra-ataca. E o que a gente faz com a gente? Envenena o nosso dia e até mesmo a nossa vida. Então, esse conto budista diz para nós e mostra para nós que muitas vezes a nossa felicidade pode depender da nossa capacidade de ignorar aqueles que nos prejudicam. Isso traz de volta para você. Em vez de você ficar achando que é sempre responsabilidade do outro que ele fez, você também traz para você o que é possível você mudar. Então, pare de ficar esperando que o outro só modifique o comportamento. Faça a sua parte. Você internalizar essa ofensa vai te prejudicar e a sua felicidade vai estar comprometida. Então, a pessoa que é sincera, justa, não tem motivo de reagir às ofensas, porque elas vêm de onde? Da imagem que o outro tem de mim, que é distorcida, e não da realidade dos fatos, de quem você sabe que você é. Então, se alguém se comportar mal com você, não deixe a atitude dele alterar o seu equilíbrio psicológico. Por quê? Só prejudica quem? A você e a quem você dá importância. Então, concluindo dessa parte da filosofia que eu queria trazer para vocês, o que a filosofia fala então? Que ela ensina a nós que a gente precisa investir no nosso autoconhecimento, saber quem a gente é, para que a gente não se ofenda. Porque se a gente se conhece, a gente não vai deixar se influenciar por aqueles que acham que nos conhecem e ficam nos julgando e tentando nos machucar. Na segunda parte, eu gostaria de falar um pouco sobre o perdão segundo o Espiritismo. Como eu falei, o senhor Ademar já entrou nessa parte, então eu só gostaria de fazer algumas colocações. Primeiro, Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, ele fala sobre o perdão das ofensas. E daí ele diz o seguinte, que perdoarás, mas ilimitadamente. Lembra que a gente tem isso na Bíblia e aqui está reforçando o que a gente tem que fazer. Por quê? Porque ele fala que cada vez que você faz isso, você se torna uma criatura invulnerável ao ataque. Lembra do princípio que a gente falou da filosofia? Da inofendibilidade? Está escrito aqui também. Então, a gente consegue
não ficar vulnerável a esses ataques, aos maus pressentimentos, e a gente vai ser brando e humilde de coração sem medir a nossa mansitude. E continuando, ele ainda fala que todos os espíritos tendem para a perfeição e Deus faculta os meios para alcançar. Sua justiça, porém, lhes concede realizar em novas existências o que não puderam fazer e concluir numa primeira prova. Lembra que esse é o princípio que a gente crê da reencarnação. Então, a justiça divina permite que a gente possa vir aqui para dar uma nova oportunidade. O perdão de Deus é essa nova oportunidade que ele dá para a gente resgatar os nossos erros. E ainda, Emmanuel, ele pontua que quem perdoa esquecendo o mal e avivando o bem, recebe do Pai Celestial, na simpatia e na cooperação ao próximo, o alvará da libertação de si mesmo, habilitando-se a sublimes renovações. Então, vamos lá. Que mensagem que está sendo passada para nós? Então, a gente tem da filosofia, tem dessa parte do espiritismo. Eu queria trazer uma outra forma de pensar aqui no perdão. E eu queria que a gente parasse para pensar se naquele momento nós somos ofensores ou ofendidos. Por que eu digo isso? Ainda no Evangelho, segundo o Espiritismo, lá no capítulo 10 ainda, na questão 15. No final de tudo, quando ele fala que a gente tem que perdoar os inimigos, os amigos, mas ele pergunta, quem sabe, aliás, se descendo no fundo de vós mesmos, não reconhecereis que fostes o agressor? Então, vamos lá. A gente já discutiu aqui em outras vezes o que a reencarnação nos explica. Lembra que a gente tem um plano reencarnatório, a gente escolhe as nossas provas, a gente tem noção de tudo, depois a gente esquece. Mas, normalmente, quem vem junto conosco? Os espíritos simpáticos ou os antipáticos. O que são esses? Então, aqueles simpáticos estão na mesma vibração, mesmo tipo de pensamento, e vêm aqui e vão evoluindo em conjunto. Só que a gente não pode esquecer que também tem aqueles que, às vezes, a gente teve atrito em vidas passadas. E a gente veio aqui para se resolver. Então, a gente tem que ter certeza absoluta. Sabe aquela pessoa que vive brigando com você? Vive tendo atrito? Você fala, nossa, é uma pessoa que não devia existir na minha vida. Será que ela realmente vem te ofendendo primeiro? Você pode ter certeza absoluta, talvez, que eu não teria, que nesta vida ela está te ofendendo. Mas você sabe o que aconteceu antes? Você sabe se vocês voltaram aqui porque você já fez muito mal àquela pessoa, àquele espírito, e você veio aqui para tentar melhorar, e talvez ela te agrida tanto porque ela foi ofendida por você no passado? Muda a perspectiva, né? A gente sai de vítima, e aí a gente passa para talvez pelo agressor, pelo ofensor. Então, se a gente não sabe, a gente precisa agir sempre como se também tivesse culpa no cartório. Então, perdoar e ser perdoado, entende que nessa proporção são faces da mesma moeda? Porque você não sabe de que lado você está, depende da visão de quem vê de fora. E muitas vezes, até no nosso dia a dia, não sei se já aconteceu com vocês, é bem provável, que tem algum atrito com alguém. E a pessoa fala depois, no final, que vocês tentam conseguir se acertar, e fala assim, você começou a me ofender. Aí você fala, eu? De maneira alguma, você que disse isso daqui primeiro, não é dessa forma? Porque sempre tem um ponto de vista diferente. Um que entende que você agrediu primeiro e o outro também, e os dois têm certeza absoluta daquilo. Então, às vezes, você pode ter ofendido primeiro sem perceber. Sem ser racionalmente falando que você gostaria de ofender alguém. Trazendo mais, a oração do Pai Nosso. Perdoai as nossas ofensas como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Aqui, eu trouxe para vocês algo que, nesses estudos para fazer a palestra, o perdão raciocinado. Eu nunca tinha ouvido falar do perdão raciocinado, a não ser da fé raciocinada. E achei muito interessante que eu tirei desse programa Espiritismo Sem Mistério, da irmã Eliana, e ela fala o seguinte, que é muito difícil perdoar. Jesus aconselhou perdoar 70 vezes 7. Só que nós colocamos o nosso ser sempre como um necessitado.
a gente sempre acha que é vítima. A gente não consegue enxergar de uma outra forma em que muitas vezes a gente pode ter ofendido o outro e levado ele a situações extremamente constrangedoras. A gente não para refletir. Então, ela continua dizendo que, raciocinando o perdão e compreendendo que ele, inimigo, ofensor, como você entender, você entende que ele é um ponto na sua trajetória espiritual. Mais importante ainda, é uma outra passagem da Bíblia que está em Mateus 5, 25 e 26. E eu queria falar para vocês uma outra parte. A gente discute, vê palestra, a gente estuda. Mas nesse trecho do Evangelho de Mateus, ele fala: concilia-te depressa com teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial, e te encerrem na prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último centil. Então, gente, além da gente ter que ficar muito atento e aprender a perdoar, não é aprender a perdoar e na outra encarnação eu resolvo isso. Não é assim. A gente tem urgência em resolver o que dá para resolver aqui. Isso foi dito para nós, é uma mensagem dita para nós. A gente não pode ignorar o que foi dito. Se temos como fazer algo agora, faça. A gente tem que tentar resolver tudo que a gente tem aqui, em cada existência que a gente tem. O terceiro pilar, então, da ciência. Então, eu vou trazer algumas informações que eu achei muito interessantes para você, que não é só em relação à parte espiritual, então, mas o corpo reage negativamente a sensações como ressentimento e raiva. Não é de hoje que é dito, mas muitas vezes foi ignorado nessa trajetória toda, talvez, não só da ciência, mas da medicina em si. Mas a medicina tradicional chinesa já dizia e já fazia a correlação de sentimentos com causas de doenças. Por exemplo, eles acreditam que pessoas com raiva ou mágoa prolongada afeta a autoestima e até o senso criativo do indivíduo. E a longo prazo pode dar insônia, aumento da TPM e até problemas no coração. Eu peguei 2 passagens aqui dos médicos acupunturistas que ele fala o seguinte, que quando não há perdão, de acordo com a medicina também chinesa, que quando não há perdão, os sentimentos e pensamentos, eles ficam como? Repetitivos acerca daquele assunto. Vira e mexe, você revive aquilo. E o que acontece? Acontece uma estagnação da energia, e aí fica como se fosse um curto-circuito, e impede a sua capacidade de seguir adiante. E, ao mesmo tempo, quando você perdoa, você permite que essa energia, e eles entendem que vem do fígado, flua harmonicamente e vai desintoxicando de um sentimento pesado de mágoa e frustração. E daí você tem benefício do perdão, tanto para quem pede o perdão, que não tem mais tanta sensação de culpa, como para aquele que perdoa, que renova a sua esperança. Vamos entrar na parte científica que eu acho extremamente interessante. Desde a década de 90 começaram vários estudos. Um deles aqui que eu trouxe para vocês foi esse John Templeton. Ele financiou uma série de pesquisas entre perdão e saúde mental. Você vê que a gente sempre acha que o científico é remédio, doença, vê o que acontece. Não necessariamente. Você começa a ter aqui também sentimentos e emoções sendo estudados e correlacionados com as doenças. E o que ele conseguiu dividir? O perdão em 2 tipos. Um é o perdão que chama cognitivo, numa área do cérebro mais, vamos dizer, mais externa, que você decide racionalmente que vai perdoar. Então, é uma mudança clara, óbvia, frente ao agressor. Agora, existe o perdão emocional, que está lá no sistema límbico, que é bem interno no nosso cérebro. E daí você tem que mudar e substituir as emoções negativas que você tem daquele fato por positivas. Aqui, o afeto fala mais alto. Então, quando você ama muito alguém, você tende a perdoar com mais facilidade, mesmo que aquilo esteja muito, o emocional seu tenha sido interferido. Entretanto,
Esse tipo de perdão é um processo muito mais lento. E ele pode nunca se concretizar. O processo de ressignificação do trauma, o que é isso? Se a pessoa não conseguir reinventar, se ressignificar, é desconstruir para reconstruir algo. Então, ela precisa de ressignificar aquele sentimento que teve com aquele fato. O que acontece? Tem um dano no seu corpo todas as vezes que você relembra o passado. Então, veja o que acontece. Você tem o dano naquele momento da ofensa que aconteceu, e quando você relembra tudo o que aconteceu no seu corpo, lembra que a gente fica nervoso, a frequência cardíaca aumenta, a pressão altera, você fica trêmulo, fica gelado, passa mal? Acontece de novo. E eu ia até trazer um exemplo que aconteceu comigo essa semana. Eu relembrei algo que aconteceu há 5 anos atrás, que para mim estava resolvido. E eu começando a contar, enquanto eu comecei a contar, eu senti que eu estava assim. Eu fiquei taquicárdica. Eu fiquei com a mão suando frio. Eu comecei a ficar com falta de ar. Eu falei, pronto, não perdoei. O nosso corpo dá esse sinal para nós. Então, quando o fato perde a importância, perde a força, ele não dói. Eu não coloquei dói mais. Ele não dói tanto, porque para não doer mais, o processo é mais prolongado. Mas ele não dói tanto quanto estava antes. Eu já melhorei do que aconteceu comigo, que eu percebi que foi menos intenso do que aconteceu, mas eu ainda não consegui superar. E não adianta ser da boca para fora, porque o corpo da gente a gente não engana. A gente pode achar que engana, mas não engana. Porque acontece, ele vê as mudanças, ele sente, tem os sentimentos e emoções ligados. Daí, coisas boas que a gente tem aqui na ciência acontecendo. Existe um grupo de estudos em espiritualidade e medicina cardiovascular, desde 2017, lá na Bahia, e ele é ligado à Sociedade Brasileira de Cardiologia. E a pesquisadora, na época era coordenadora, não sei se ainda está como coordenadora, uma cardiologista, ela já estuda o perdão há mais de 10 anos. E o que ela já viu nos estudos dela? Que a raiva crônica modifica o nosso cérebro e a gente consegue ver marcador cintilográfico. O que é isso? Você faz um exame, você vê que o seu cérebro está diferente do que deveria. Então, ela também detectou o que a gente já sabe, aumenta a frequência cardíaca e aumenta a inflamação endotelial. O que é isso? Nos vasos da gente tem as células que chamam endotélio, e quando a gente tem essa inflamação, predispõe a você ter doenças cardiovasculares ou cerebrovasculares, ou seja, onde passa sangue pode parar de passar, por exemplo, de ter um trombo lá dentro, você infartar, ter um AVC e várias coisas do tipo. E ela também viu e concluiu que perdoar reduz o quê? Hormônio de estresse, como o cortisol. Fora isso daqui, tem vários estudos sobre o câncer, isso é bem estudado em relação a emoções, que fala que ele está muito correlacionado com sentimentos de mágoa. E uma notícia boa é que várias faculdades de medicina hoje já colocaram matérias específicas sobre espiritualidade no currículo. Para você ver que isso realmente tem importância científica. A gente não está falando aqui só da parte espiritual, a gente está falando de dados científicos. Outra notícia maravilhosa. Ano passado, notícia fresca, no 40º Congresso da SOCESP. SOCESP é uma sociedade de cardiologia do estado de São Paulo, uma das mais respeitadas do país. E nesse congresso, a Suzana Vezum, que é uma psicanalista, apresentou um trabalho que ela estudou 130 pacientes em 2 anos e viu que aumentava a quantidade, a incidência de infarto em pacientes que disseram que tinham dificuldade de perdoar. Gente, olha a importância disso. Eu não quero infartar. Vamos tentar perdoar logo, né? E além disso, o trabalho também avaliou, esse é outro dado que é um monte de coisa para a gente ficar raciocinando, refletindo daqui para frente, tá? Que esse trabalho também avaliou a relação da espiritualidade e religiosidade dos participantes. E eles viram o quê? Que o grupo que teve infarto tinha maior religiosidade organizacional e menor espiritualidade. Vamos traduzir? As pessoas vão no centro, na igreja, seja onde for, nos templos, assiste, estuda, mas não leva para a sua vida. Não adianta.
Não adianta você estar de corpo presente, mas não pegar esses ensinamentos e colocar em prática. Então não adianta você achar, vou me prevenir do infarto, toda semana eu estou lá rezando, está tudo certo. Não é assim. A gente tem que internalizar os ensinamentos. Então a gente desenvolve o autoconhecimento e desenvolve a nossa espiritualidade. Mais um dado, mágoas e ressentimentos geram estresse, como a gente falou, aumenta vários hormônios, como a adrenalina, que é aquele, lembra, da luta ou fuga, que a gente fica desesperado, né? Aquele que a gente fica nervoso, então aumenta isso quando a gente tem mágoa e ressentimento. E quando a gente trabalha o perdão, acontece o oposto. Relaxa essas defesas, cura tanto a mágoa quanto o nosso corpo. E daí, a Sociedade, então, de Cardiologia lançou uma diretriz. Isso, eu acho que assim, foi um passo incrível na nossa existência médica, aqui, vamos dizer assim, que lançou uma diretriz sobre a espiritualidade e saúde, e ele sugere que os médicos, no consultório em si, quando vai fazer uma consulta, perguntem abertamente aos pacientes sobre os valores e sobre espiritualidade. Então, isso passa a ser uma recomendação científica. Não é só, ele é bonzinho, me perguntou isso. Não, é recomendação médica científica. Mais 2 exemplos. O coordenador lá do HCOR, do programa de infarto, ele também fala que não tem dúvida que as questões emocionais, elas interferem nas doenças cardiovasculares. E as pessoas que são mais tranquilas, mais sossegadas, e aqui ele põe até religiosidade no meio, têm uma tendência menor de ter esse tipo de doença. O outro professor do Dante Pazzanese fala o mesmo, que a mágoa, então, traz esses hormônios como a adrenalina em si e pode aumentar a pressão arterial, arritmia cardíaca e até mesmo trombose. Então, quando você perdoa, você se cura mais rapidamente. Então, os cientistas já mostraram o quê? O nosso cérebro não pode perdoar as pessoas que já nos machucaram até que, primeiro, que a gente lamente a dor, a gente entenda que realmente a gente sofreu, mas que a gente trabalhe para entender qual era a perspectiva de quem foi o nosso agressor. Tentar entender por que ele nos agrediu. E depois a gente decide perdoar e daí a gente busca compaixão. Você não pode esquecer, então, e perdoar, né? Você só pode seguir em frente se você não desejar mal a quem tiver te prejudicado. A falta de perdão também te limita fisicamente. Então, já tem pesquisas que mostram que guardar rancor contra alguém que nos feriu não afeta quem feriu a gente, afeta nós mesmos. Então, vai nos prejudicando e vai nos limitando. Tudo isso que eu falei para vocês que acontece com o nosso corpo, quando você guarda o rancor, quem que é prejudicado? A outra pessoa não está nem aí para você. Às vezes ela nem sabe que você está tão bravo e tão rancoroso. Mas você se prejudica. Então, a pessoa que nos feriu pode até nos colocar numa gaiola. Mas quem que decide se a gente vai sair de lá? Somos nós mesmos. Nós que temos a capacidade de nos libertar. E perdoar não significa que você vai aceitar também novos danos. Então, vamos lá. Você vai aceitar o que aconteceu, seguir adiante, não vai desejar mal, sem te machucar. Você vai fazer tudo o que couber naquela situação. Mas não é, você dar o perdão não é você continuar numa situação em que você está sendo ferido. Lembra que Jesus falou, dar a outra face? Quer dizer, não revide, mas de forma nenhuma ele está dizendo para nós que é para a gente continuar numa situação abusiva. Então, quantas vezes que a gente vê agressões por situações abusivas em si, até mesmo físicas, né, morais em si, e a pessoa fica lá, não, é porque eu tenho que perdoar sempre. Calma, você também precisa cuidar de você. É lógico que você tem que ter o perdão, mas não é para se manter numa situação abusiva, não aceitar novos danos. Bom, eu gostaria de finalizar com 5 dicas aqui sobre o perdão, que eu acho que para ficar mais fácil até do dia a dia, a gente ter isso, sabe, como um roteirinho. Não é fácil, tá? Já vou falar, se todo mundo que fala assim, ela colocou de um jeito que parece simples. Não, não é. Mas já é um caminho para a gente seguir. Então, primeira delas, não ofenda. Parece fácil, né? Não ofenda. O
que que quer dizer? Primeiro, a gente precisa ser impecável com as nossas palavras. O que a gente pronuncia para alguém sem pensar, a gente pode ofender e muito, e às vezes não é o nosso intuito. Eu coloquei aqui, cuidado com as redes sociais. Por quê? Não sei se vocês já perceberam ou se já pensaram nisso, mas muitas das coisas que a gente vê em rede social, do que se escreve e o que agride, eu tenho certeza que as pessoas, se tivesse frente a frente a alguém, não teria feito. Quando você está na frente do computador, que é só você escrever, você não tem a mesma reação de ter uma pessoa ali na frente sendo magoado, sendo chateado. Então a gente tem que tomar cuidado. A rede social está aí, a internet está aí, e a gente tem que tomar muito cuidado que talvez uma palavra que você coloque, o outro se sente ofendido. E você nem sabia que agrediu. Então seja impecável com as suas palavras. E eu trouxe aqui um outro conceito do Sócrates sobre as 3 peneiras. Eu não sei se vocês já ouviram, que ele estava novamente com um discípulo que veio conversar com ele para trazer uma mensagem para ele, um recado. E antes dele começar a falar, ele falou assim, peraí, você já passou o que você vai dizer para mim nas 3 peneiras? Ele falou, não, quais peneiras? A primeira peneira é a da verdade. Então, o que você vai falar para mim agora é verdade? E não é verdade porque alguém te contou. Não é verdade porque chegou no meu celular e está dizendo que é. É verdade porque você tem certeza que aquilo é verdade. Ah, então é verdade. Então, tá bom, passou na primeira peneira. Qual é a segunda peneira? É da bondade. O que você vai contar para mim é bom? É algo bom? Bom, acho que vai ser bom para você. Tenho certeza, né? Às vezes você acha que vai ser bom, às vezes você só quer fazer fofoca. Essa é a verdade. Você só quer transmitir alguma informação. Então a gente tem que passar nessa peneira da bondade. E a terceira e última peneira é da utilidade. Então, é verdade, é bom e é útil para mim, pode falar o que você tinha para falar. É difícil a gente chegar para alguém que vai contar alguma coisa para nós ouvindo da internet, uma mensagem, e você chegar, não, peraí, você já passou nas 3 peneiras? É difícil. Mas se a gente fizer para nós mesmos, antes da gente dizer algo ou repassar algo, a gente já está fazendo um grande avanço. Segunda dica. Primeiro é não ofenda, o segundo é não se ofenda. A gente falou sobre o conceito da inofendibilidade, certo? E é baseado no quê? Autoconhecimento. Eu só não vou me ofender se eu me conhecer bem. Porque lembra, você vai deixar de achar que o outro que não te conhece tem razão sobre você, porque você sabe quem você é. E daqui eu acrescentei mais 2 coisas. Não tire conclusões. Exemplo. E eu acho que é um exemplo fácil. Você está assim, vamos dizer, no trabalho. Passa pelo corredor. E, de repente, uma pessoa passa por você e não te cumprimenta. Ah, já começa a história na sua cabeça. Está bravo comigo. O que eu fiz para ela? Ela deve estar brava porque aquele dia aconteceu não sei o que. Você monta uma história na sua cabeça, você tira uma conclusão. E, às vezes, essa pessoa só estava distraída no corredor pensando em outros problemas. Então, antes de você tirar uma conclusão, porque grande parte dos nossos atritos é uma conclusão. Nossa capacidade de comunicação, o que eu disse não necessariamente é o que você entendeu. Então, eu preciso me certificar. Quando eu achar que alguém falou algo para mim que eu achei esquisito e eu acho que aquilo está me ofendendo, o melhor é você chegar, peraí, você quis dizer isso para mim? Se ele falar, não, nada a ver, ótimo, já acabou o atrito ali, antes de começar. Agora, era isso mesmo? Tudo bem, então vamos nos resolver. Mas não tire conclusões precipitadas. E, com isso, você não vai levar nada para o pessoal. Lembra que você se conhece, vai ter o princípio da inofendibilidade, então ele pode achar o que ele quiser, mas eu não vou trazer isso para mim. Eu não vou internalizar aquilo que ele acha sobre mim ou sobre alguma situação. Se perdoe. Então, vamos lembrar que a gente não chegou num estágio de evolução tão alto assim. Muito pelo contrário, a gente tem muito caminho pela frente. Então, a gente tem que lembrar que a gente é um espírito em evolução. Quantas falhas que a gente tem e a gente vai ter. Mas a gente precisa se perdoar, se arrepender daquilo que a gente fez e tentar ser melhor. Não é só se perdoar e fazer a mesma coisa.
Você se perdoa, entende aquilo, se conhece melhor e faz algo melhor. Por isso eu repeti aqui que a gente tem que investir no nosso autoconhecimento. Que só assim a gente vai conseguir se perdoar para continuar evoluindo. Não reviva os sentimentos ruins, que foi o que eu fiz essa semana que eu dei de exemplo para vocês. Cada vez que a gente conta uma história que alguém ofendeu, e a gente tem mania de fazer isso, acontece uma coisa e parece que você vai contando para todo mundo o que aconteceu com você. Porque você tem que convencer os outros que você está certo. Infelizmente, é assim que a nossa cabeça pensa. E cada vez que a gente conta de novo, a gente revive esse sentimento ruim. O nosso corpo revive todas as alterações e os danos que tem. Então, deixa no passado o que é passado. Só existe o presente. O futuro não existe, o passado já foi. Aprenda com ele e seja melhor. E por último, que é o mais difícil, e por isso eu deixei por último, tenha gratidão aos ensinamentos. Então, a gente precisa fazer esse exercício de ver em cada um que está aqui nessa caminhada conosco, ele é uma manifestação de Deus. E daí, eu trouxe aqui para vocês, para a gente lembrar que quem escolheu as nossas provas fomos nós mesmos. Então, sabe aquela pessoa que vive te fazendo mal? Que você vive brigando? Vai saber se quando você estava lá no plano espiritual, você falou assim, olha, vem para cá, mas seja chato comigo. Não pare de implicar com isso, porque eu tenho que aprender. Eu tenho que aprender a perdoar. Então, você faz de tudo para que eu saiba e realmente eu tente melhorar nisso. Então, aquela pessoa que hoje eu tenho como meu inimigo, pode ser que seja o meu maior amigo no plano espiritual? Pode ser. Olha a tamanha injustiça que você pode estar cometendo com alguém. Ah, mas eu acredito que não seja. Então, tá bom. Então, vamos pensar no aprendizado. A gente aprende muito bem lendo, ouvindo, mas a melhor forma de aprender é como? Fazendo. Você pode ter toda a teoria, mas se você não colocar em prática, não adianta. Então, a melhor forma da gente aprender é vivendo. Vivendo cada um dos ensinamentos. E eu trouxe essa frase que eu achei assim, é muito importante, muito profunda, muito difícil, mas quando colocarmos naquele que nos agrediu como mestre, porque ele está te ensinando, aquela pessoa que fez você sair da zona de conforto. Às vezes aquela que fica do seu lado só te dá apoio super bonzinho, não te ensina tanto quanto aquela que faz você ficar incomodado. Quando faz alguma coisa e te fala coisas que faz você falar, para com isso, o que está acontecendo? Você sai da zona de conforto, então ela te ensina muito. Então, na hora que você colocar essa pessoa que está te ensinando como mestre, porque todo trauma nos ensina. Hoje nós somos quem somos por tudo que passamos e aprendemos. Então, a gente vai honrar essa pessoa como mestre, a gente vai ter gratidão. Assim como a história do Buda. Que aquele homem que cuspiu nele, ele teve gratidão ao homem, porque ensinou para ele algo. Tanto conseguiu mostrar para ele que ele tinha um grau de autoconhecimento e controle da raiva, quanto ele mostrou o que ele precisava ensinar para os outros. É difícil? É. Mas a partir do momento que a gente começar a entender que a gente tem que ter gratidão a todos no nosso caminho, independentemente do que eles fizeram, a gente vai começar a mudar. E gostaria de finalizar com uma mensagem do Emmanuel, que fala o seguinte: não vale revidar a ofensa recebida. Ressentir-se é tornar as sombras do agressor. Vingar-se propriamente é cortar-se em si mesmo. Se alguém te insulta ou fere, perdoa, esquece e passa. Ninguém apaga um mal, criando um mal maior. Ora, serve e caminha. Deus tudo sabe e vê. Obrigada pela atenção de vocês à palestra. E agora eu vou chamar novamente a Marcinha para fazer a oração final. Que palestra maravilhosa, né? Eu vou tirar aqui um pouquinho. Nossa gratidão
enorme, a doutora Débora, né, do Hospital Estadual, diretora executiva, e trazendo aí todo um olhar diferente para nós analisarmos. E cada palestrante que vem aqui vem agregar esse olhar, né, diferente para nós. E assim a gente tem todos os ângulos para poder analisar e poder trabalhar em nós os vários aspectos da nossa caminhada evolutiva. Nós vamos fazer a nossa oração final, vamos fazer o passe coletivo. Eu peço aos trabalhadores da casa que estiverem presentes, que por favor tomem os seus lugares para o passe coletivo. Obrigada. A todos que estão em casa, que colocaram a sua água aí para fluidificar, né? Nós vamos iniciar a nossa oração agora. Então eu peço a todos presentes e a todos em casa que nesse momento respire fundo, solte devagar e vamos começar com uma gratidão muito grande por todo o ensinamento que recebemos hoje, por toda a palavra que foi dita. Os mansos herdarão a terra. Olha que lindo isso. E vamos nós trabalhar a nossa mansuetude a cada dia, a cada situação, a cada encontro com os nossos irmãos. Vamos trabalhando isso em nós para perdoar. Mestre Jesus, viemos diante de Ti, meu Pai, mais uma vez, com o coração repleto de gratidão, Pai, por estarmos nessa estrada evolutiva, nessa caminhada juntos, aprendendo a cada dia, crescendo a cada obstáculo, sempre com a Tua força e a Tua luz, meu Pai. A nossa gratidão ao nosso Espírito protetor, amado irmão que está sempre conosco, por toda essa caminhada dessa encarnação, nos cuidando, nos intuindo ao bem. Gratidão a esse irmão, que tenho certeza está agora com as mãos sobre nossa cabeça, trazendo boas energias ao nosso corpo físico e espiritual. Gratidão às altas esferas superiores aqui presentes, inundando essa casa maravilhosa de oração, de muita luz. E que essa luz, essa paz, chegue a todos os lares das pessoas aqui presentes, das pessoas que estão em casa assistindo também, meu Pai. Inunde esse lar com tamanha luz que possa fortalecer todas as famílias, para que possam seguir na caminhada repletos de amor em seu coração. Pedimos também, Pai, pela água aqui colocada, que fluidifique. Coloque nela os remédios necessários para o nosso fortalecimento espiritual. Não poderia deixar de pedir, meu Pai, pelo nosso caderno de oração que está ali à frente, e que cada nome ali escrito, um anjo de luz, o nosso irmão abençoado, possa ir visitá-los nesse momento, visitando a cada um deles, levando o apoio e ajuda necessária. A todas as pessoas, todos os nomes que pediram oração através de todos os meios, no nosso WhatsApp, no nosso Facebook, que seja aurido em nós agora as nossas melhores energias elevadas, para que possa ajudar e amparar a cada irmão
que pediu ajuda essa semana. Ampare-os, Pai. E assim, brilhando a nossa luz, como nosso irmão nos disse para fazer, brilhando a nossa luz, unindo a nossa luz às outras luzes em torno de nós, aos irmãos que estão próximos, fazemos então uma grande rede de energia positiva e de amor, e que essa energia tome conta do nosso lar, tome conta de todos os nossos vizinhos, que eles sejam amparados em todas as suas necessidades também. E assim, tomando conta da nossa cidade, uma luz de imenso amor fraterno. Tome conta do nosso país e assim abrace todo o nosso planeta. Mestre amado Jesus, faça de nós instrumentos do Teu amor, que possamos levar a paz, a concórdia, o amor fraterno a todos os lugares em que pisarmos, para que possamos assim ter a mansuetude de coração nos pensamentos, nas palavras e nas atitudes. Faça de nós, Pai, instrumentos do Teu amor. Que assim seja. Alô? Se vocês quiserem, fique à vontade para tomar a água fluidificada e vão em paz.